Mas estão me ouvindo, né? Tá bom. Falei que hoje está um pouco frio, mas essa é Curitiba, né? Ou seja, os próximos meses não há para onde ir, a não ser que você, né, vá para o Nordeste, passar uma temporada lá, passar umas férias, quem sabe, né? Aí você vai encontrar um pouquinho de calor. Mas aqui serão os próximos dias marcados pelo frio. Antes de nós compartilharmos um pouquinho sobre aquilo que Deus tem falado conosco nesses dias, assim como a Zélia, com o Darlan, nós damos boas-vindas aí à família do Hudson, né? Muito bom recebê-los e vê-los servindo com aquilo que Deus tem confiado a vocês. Nós também temos alguns irmãos do nosso time de louvor que eles estão hoje de molho, alguns por prevenção, porque alguns irmãos foram visitar o Anderson Bonfim, nosso pastor, lá em Sorocaba, e o Bonfim está com a família toda, né, na verdade, praticamente, foi positivado para a Covid essa semana, então os irmãos que estavam com ele ficaram em casa, né, de quarentena e preventiva. Nós temos o Bruno e a Manu que estão se recuperando, mas estão bem. Mas hoje nós tivemos aí um pouco de trabalho na parte da tarde, principalmente a Zélia, que o Anderson ele foi fazer um atendimento médico ontem e ele estava numa UPA lá em Sorocaba e não estava conseguindo vaga para internamento, né, para algumas questões de saturação. Ele está bem, mas o médico tinha um internamento para poder fazer um acompanhamento mais criterioso. E nós conseguimos uma vaga para ele aqui em Curitiba. Então agora a Andréia está lá negociando a questão da remoção, né, que tem que ser por ambulância, para acompanhamento médico, porque ele está precisando de oxigênio, mas que você possa estar então orando para que ela possa encontrar essa empresa que faça transporte com o preço mais acessível possível. Não é um serviço muito barato, mas que nós possamos estar então intercedendo para que tudo vá bem aí na viagem, para que todo esse trâmite possa acontecer com a maior celeridade possível, para que nosso amigo seja acompanhado aqui no hospital e possa então passar por essa fase, por mais uma fase, que ele possa passar bem, tá? Então esteja orando pelo Bonfim, esteja orando pela Andréia, pelas meninas, e principalmente por esse processo de transição. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar para todos nós hoje é que nós estamos entrando dentro de um período que nós estamos estudando, né, estamos conversando, conforme o Darlan nos trouxe no domingo passado, sobre a obra do Espírito. E nós vamos dar continuidade a esse tema porque é muito relevante para tudo aquilo que nós estamos construindo e percebendo as sinalizações que Deus está nos dando dentro desse processo. Então, no domingo passado, o Darlan falou muito sobre a ação do Espírito dentro de nós, a ação do Espírito que nos capacita, primeiro, para fazermos a vontade de Deus, para servirmos a Deus de maneira agradável. E também essa ação do Espírito que nos habilita para atuarmos dentro do processo da grande comissão e do mandato cultural, ou seja, do discipular de todas as nações e do administrar os recursos da terra segundo a ordem de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra do Espírito, trazendo uma outra perspectiva, não diferente do que o Darlan comentou com a gente no domingo passado, mas complementando aquilo que ele nos trouxe. Nós vamos olhar um pouco para a vida de João Batista. E muitas vezes nós pensamos que João Batista era o sobrenome do João. Assim como nós temos o pastor João Bini, nós pensamos que João Batista era o sobrenome dele. Só que, na verdade, o termo Batista tinha a ver com aquilo que João estava desenvolvendo nos seus dias. Então, quando você vai olhar lá a tradução mais adequada seria João ou Batista, ou seja, aquele que imergia as pessoas no Rio Jordão. E João Batista, ele era um cidadão um tanto quanto complexo de se entender. A história dele era um tanto quanto complexa de você olhar, não era uma história muito simples. Por quê? Porque João Batista nasceu para a realização de uma obra. Ele foi separado antes de ter nascido, antes de ter sido gerado no ventre da sua mãe.
ele já havia sido separado e designado para uma obra. Por isso a vida de João Batista não era uma vida comum, não era uma vida vivida pela maioria dos homens, e principalmente de homens com uma linhagem da qual João Batista fazia parte. Mas antes de entrarmos na história de João Batista, na pessoa de João Batista, vamos ler lá Mateus capítulo 24, versículo 12. Como nós temos um tempo tanto quanto limitado, nós não vamos explorar toda a vida de João Batista, mas alguns pontos específicos. E esse texto de Mateus 24, versículo 12, ele traz muito o diferencial, podemos dizer assim, que havia na vida de João Batista e que talvez falte hoje na maioria dos cristãos do nosso tempo. Em Mateus 24, 12, ele vai falar sobre a narrativa de Cristo a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. E olha que interessante o que ele afirma no versículo 12. Ele diz assim: e o amor de muitos irá se esfriar por causa do crescente distanciamento das Escrituras. Em outras traduções vai dizer assim: por causa da maldade que se multiplica, o amor de muitos irá se esfriar. E eu gosto dessa tradução quando ele fala que o amor vai se esfriar por causa do crescente distanciamento das Escrituras. Porque quanto mais distante estamos das Escrituras, maior serão os nossos atos de maldade. Mas haverá maldade em nossas ações, mas haverá maldade em nossos pensamentos, mas haverá maldade em todas as práticas que nós realizamos, porque nós estamos cada vez mais nos distanciando. E esse amor que é narrado aqui em Mateus capítulo 24, ele vai ter uma característica, que ele é um amor psíquico. O que é um amor psíquico? É um amor que está fundamentado nas emoções. É um amor que tem a ver com uma necessidade pessoal, emocional. E todo o amor que está baseado nos nossos aspectos psíquicos, ele é um amor frágil. Ele é um amor que é frio. É um amor que é indolente. É um amor que é inerte. E o que significa isso? Significa que nós somos incapazes de agir porque nos tornamos insensíveis. E também, nós não sofremos por amor, por sermos apáticos. E também, não demonstramos nenhum interesse pelo outro. Quando nós vamos estudar e analisar o amor na perspectiva bíblica, nós vamos ver que Deus nos amou primeiro. Ou seja, o ato ou a ação de amor de Deus está independente da resposta que o outro vai dar a esse amor. O amor de Deus não depende do que nós vamos fazer por ele. Porque o próprio Deus é o amor. E ele ama antes do primeiro homem ser criado. Ele ama antes do primeiro homem ser gerado. E esse amor de Deus, ele não é um amor psíquico, não é um amor passional, não é um amor emocional, mas é um amor de aliança. E esse amor de aliança, ele é o oposto desse amor psíquico. Porque enquanto o amor psíquico é frágil, 1 Coríntios capítulo 13 fala que o amor tudo suporta. Ou seja, é um amor que tem uma estrutura tão sólida e tão consistente, que não importa o que aconteça, o amor continua sendo o mesmo. Continua suportando a falta de reciprocidade do amor. Uma outra questão que nós vamos ver é que esse amor psíquico, ele é frio. Por que ele é frio? Porque ele é insensível. Quando o texto fala aqui que o amor de muitos iria se esfriar, significa que as pessoas se tornariam insensíveis às outras. As pessoas se tornariam insensíveis à voz de Deus, se tornariam insensíveis
na resposta que o amor tem para com Deus. Esse amor psíquico, ele fala da realidade dos últimos dias. Homens que amam por palavras, mas quando o seu coração está distante. Um amor que ele é carregado de poesia, ele é carregado de canções, mas é ausente de compromisso. Não é um amor que é voltado para o outro, mas é um amor que é voltado para si mesmo. Então essa é a característica dos últimos dias, ou seja, quando as pessoas não demonstram nenhum interesse pelo outro, nenhuma preocupação com o outro, são capazes de responder a qualquer demonstração de amor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, você pode abrir lá também, por favor. Nós vamos ter uma instrução do apóstolo Paulo. Ele fala assim no versículo 19 do capítulo 5. Não apaguem o espírito. Ou em outras traduções, não apaguem o fulgor do espírito. Ou seja, não suprimam, não apaguem a chama do espírito no interior. Não se permitam se esfriar. Então veja, se o amor de Deus é um amor que não é frio, e Paulo está dizendo que nós não podemos apagar a chama do Espírito em nosso interior. Então, o que nos mantém aquecidos para que possamos amar e corresponder em amor às ações de Deus e possamos corresponder às pessoas em amor? Quem faz isso? O Espírito de Deus dentro de nós. Então, a característica dos últimos dias será marcada por pessoas que se afastaram das Escrituras, se distanciaram da ordem que a Escritura coloca para nós como modelo ou padrão de vida. Isso vai produzindo em nós um esfriamento. Por quê? Porque nós estamos suprimindo aquilo que o Espírito deseja desenvolver em nosso interior e em nosso coração. E como o Darlan nos ensinou no domingo passado, se o Espírito está atuando para nos lembrar de tudo aquilo que Cristo nos disse e nos ensinar tudo aquilo que Ele comunicou, suprimir o Espírito significa o quê? Não responder aquilo que Ele está nos comunicando, ou seja, nos tornarmos inertes, passivos, indolentes, nós nos tornarmos apáticos. Pois bem, essa é a característica dos últimos dias e essa é a oração de Paulo para os irmãos em Tessalônica, que servem para nós também. Porque uma das características que Paulo vai trabalhar muito na carta aos Tessalonicenses é a postura de vida que aquela igreja, aquela comunidade de fé precisava ter diante da vida de Cristo. Então ele está dizendo, olha, na medida em que vocês estão vivendo a vida, na medida que o dia se aproxima da vida de nosso Senhor, nessa proporção, vocês não devem viver segundo a marca e a evidência dos últimos dias daqueles cuja característica principal vai ser um esfriamento do seu amor para com o Senhor. Por isso, vocês precisam manter aceso dentro de vocês o quê? A chama do Espírito. E onde que entra João Batista nisso? Qual que é a relação de João Batista com este texto de Mateus 24, com esse texto de Tessalonicenses? Nós vamos perceber que tem alguns elementos importantes para nós observarmos juntos. Abra lá em Lucas capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ver que João Batista, ele era um homem que quebrou muitos paradigmas. O primeiro paradigma é que
João, ele vinha de uma linhagem sacerdotal, mas o seu serviço não foi realizado segundo os padrões sacerdotais da linhagem de Arão. Zacarias, que era o seu pai, o nome Zacarias significa Deus se lembra, ele era um sacerdote. E Zacarias, ele vinha da linhagem de Abias. Quem era Abias? Nos dias de Davi, quando Davi foi estabelecer os 24 turnos, quando ele estabeleceu a tenda, ele foi ordenar o serviço da tenda, ele separou os grupos ou as famílias dos sacerdotes por ordens. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e até a 24ª ordem. E cada uma dessas ordens era responsável por assumir o serviço do culto no determinado horário. E a família de Abias foi incumbida de ser a responsável pela 8ª ordem. Ou seja, todos os descendentes de Abias, a partir dele, de linhagem sacerdotal, que vinham dessa família, sempre iriam servir no templo neste horário. Eles eram responsáveis pela 8ª ordem. Então, nos dias de Davi, nos dias de Salomão, nos dias do tempo de Ageu, nos dias do tempo de Herodes, eles tinham que estar disponíveis para servir nesse horário. Zacarias fazia parte dessa 8ª ordem. E é interessante que nada nas Escrituras ele é por acaso. Sempre Deus está tentando chamar a nossa atenção para alguns detalhes. Quando a Bíblia cita um detalhe, esteja atento a ele, porque esse detalhe é uma riqueza que o Senhor deseja nos comunicar. E o número 8, ele está muito relacionado a uma nova criação. Ele está relacionado sempre a algo novo que está surgindo, a uma nova ordem que está sendo estabelecida. Sempre está relacionado com uma pessoa que carrega a possibilidade de ultrapassar os limites impostos por aquilo que é comum. Então, olha só, o número 8 carrega essa simbologia. Por quê? Porque em todo momento nas Escrituras, quando você encontra o número 8, você vai encontrar esse contexto acontecendo. Então, não é o número 8 que gera essas coisas, mas o número 8 aponta para essas coisas. E esse sacerdote Zacarias, ele foi sorteado para, no turno da ordem da sua família, oferecer o incenso dentro do templo, no lugar mais sagrado do templo. Foi um sorteio. E é interessante que os historiadores falam que nessa época aqui do Novo Testamento, por causa da quantidade de sacerdotes que existiam, de toda a linhagem, quantos descendentes houveram a partir de Abias, uma pessoa iria acender o incenso uma vez na sua vida, apenas. Apenas uma vez na sua vida, ele entraria no lugar para oferecer incenso ao Senhor. E aprove a Deus que, no turno da 8ª ordem, que vinha sob a responsabilidade de todos os descendentes de Abias, Zacarias entrasse nesse lugar. E o nome Zacarias significa Deus se lembra. E ele vem dessa descendência de Abias, que significa Deus é seu pai. Então veja, um sacerdote que carregava o nome Deus é seu pai, muitos anos depois, um descendente direto deste homem, o nome era Deus se lembra. Esse homem foi sorteado para entrar neste lugar para oferecer incenso. E uma das características, segundo Bruce, de todos os homens que entravam neste momento, nesse ambiente de oferecer incenso, a oração sempre estava em torno da vinda do Messias.
O clamor que se levantava naquele lugar era pela consolação de Israel. E todos os escritos proféticos apontam que a consolação de Israel era o próprio Messias, governando sobre Israel e sobre todas as nações. Olha que construção linda estava acontecendo naqueles dias. Esse homem, já idoso, tinha dentro dele talvez um clamor de muitos anos, que na medida que os anos foi passando, ele se tornou praticamente inexistente. Porque Zacarias olhou como um sacerdote. Se a linhagem de sacerdote era descendente, ou seja, tinha que ser geracional, ele não tinha, a partir da sua morte, quem pudesse dar continuidade ao serviço que a sua família já desenvolvia desde os tempos de Abraão. Porque a sua mulher era o quê? Estéril. Volta num contexto muitos anos atrás, no momento em que não havia voz profética em Israel. Surge uma mulher chamada Ana. O que essa mulher era? Estéril. E por causa do clamor dela, o Senhor vai em direção ao clamor dela. Quando ela dedica aquele filho a Deus, então Deus fala assim: ok, agora você vai ficar grávida, você vai dar à luz a um filho, e ele vai se chamar Samuel. Aqui nos dias de João Batista, de Zacarias, melhor dizendo, havia um silêncio de quase 400 anos da voz profética. 400 anos onde não havia praticamente nenhuma atuação profética sobre a terra. Que é justamente o tempo entre Malaquias e os dias de Zacarias. E qual era a mensagem final de Malaquias? O Senhor dizendo para os hebreus naquela ocasião, dizendo: olha, vai chegar um tempo em que eu vou levantar um homem no mesmo espírito de Elias. E ele vai fazer o quê? Vai fazer com que o coração dos pais se volte para os filhos, para que eu não mais amaldiçoe a terra. Essa foi o último momento de uma voz profética que esteve em atuação. E então houve um silêncio. Mas nesse silêncio não significava que Deus não estava trabalhando. Esse é um ponto muito importante para nós entendermos em nossos dias. O fato de muitas vezes nós não estarmos ouvindo nada, não estarmos percebendo nada, não significa que Deus não esteja trabalhando. Não significa que Deus não está fazendo nada. E por essa ocasião, onde esse homem estava, então, nesse turno específico, oferecendo a Deus incenso, aconteceu algo extraordinário. E o que aconteceu extraordinário não foi apenas o fato deste homem oferecer incenso nesse momento, mas o ponto principal foi de Deus encontrar Zacarias e reconhecer Zacarias como um homem fiel. E por que Zacarias era um homem fiel? Porque ele foi fiel aos aspectos ordinários das responsabilidades sacerdotais. O que fez Zacarias ser um sacerdote que estava naquele lugar, que era o único momento da sua vida, é porque no ordinário ele estava desenvolvendo as suas funções sacerdotais. Não foi a oração daquele momento que destravou tudo, mas foi o ambiente de oração que estava sendo cultivado naquele lugar durante todo aquele tempo. Por isso que as pessoas estavam na porta, esperando o momento em que a fumaça do incenso subia, para que todos eles pudessem render graças a Deus. Por que eles estavam aquilo? Porque eles estavam vivenciando a expectativa da vinda do Messias.
Eles estavam cultivando este ambiente de oração. Por quê? Porque eles esperavam ansiosamente a chegada do Messias. Esse homem, Zacarias, um sacerdote, designado por Deus para estar naquele lugar, passou toda a sua vida fazendo o quê? Esperando o momento de ele entrar lá para servir, ou todos os dias cultivando dentro de si mesmo o ambiente de oração. Zacarias respirava isso. E por causa deste homem que respirava isso, por causa deste homem que ansiava isso, ele se encontrou com a profecia que estava na sua estação de cumprimento. Olha que lindo isso. Um homem que passou a vida toda esperando algo, chegou o dia em que ele se encontrou com aquilo que ele estava esperando, com aquilo que ele estava ansiando, com aquilo que ele estava todos os dias apresentando a Deus. Lucas capítulo 1. Versículo 21. Enquanto o povo esperava por Zacarias, eles ficaram surpresos com a sua demora no templo. Porque Zacarias, enquanto as pessoas estavam esperando ele sair para fora, Zacarias estava tendo um encontro dentro do lugar da oração. Eu não sei se você já teve a experiência ou a sensação de ser encontrado pelo Senhor no lugar da oração. Quando o Senhor nos encontra no lugar da oração, parece que o relógio para. Parece que o tempo congela. E, às vezes, uma fração de segundos pode parecer para a gente que foram muitos anos, parece que foram muitas horas. Ao mesmo tempo em que muitas horas passadas para nós parece que foi uma fração de segundos. Por quê? Porque é um encontro com o próprio Senhor. E aqui Zacarias, ele não encontrou o Senhor, mas ele encontrou um mensageiro nomeado pelo Senhor, cujo nome era o quê? Gabriel. E Gabriel sempre era designado para trazer anúncios e para proclamar uma mensagem. E esse anjo, então, ele disse para João Batista que a sua mulher iria ficar grávida. No mesmo contexto de Ana, no mesmo contexto de Abraão, que sua mulher ficaria grávida. Mas olha só que interessante o que o versículo 15, versículo 18 diz assim: Zacarias, porém, disse ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Eu estou velho e a minha mulher já tem certa idade. Olha que interessante. Um homem que foi fiel durante toda a sua vida ordinária, no seu serviço sacerdotal ao Senhor, um homem que permaneceu cultivando um ambiente de oração, crendo que a vida do Messias iria acontecer. Quando um anjo aparece para ele e fala assim: João Batista, eu vou quebrar um pouco a lógica do ordinário. E na sua velhice vocês vão ter um filho. Zacarias olha tudo isso e fala: é impossível. Como isso pode acontecer? Naquele momento foi encontrada incredulidade no coração de Zacarias. E imediatamente, aquele homem que estava orando, que passou a vida toda orando, que passou talvez a vida toda ensinando e falando para o povo, porque uma das prerrogativas sacerdotais também era ensinar as pessoas, ficou como?
Olha só, havia o silêncio de uma voz profética de quase 400 anos. Quando o Senhor irrompe e diz: olha, o menino que vai nascer de vocês, ele é o profeta anunciado nos dias de Malaquias, é o profeta anunciado nos dias de Isaías. Ele vai nascer de vocês. Zacarias morreu. E por não crer, o que aconteceu com ele, ficou mudo, incapaz de proclamar aquilo que ele tinha visto e ouvido. Olha só que interessante a construção. Talvez hoje nós temos muitas pessoas que elas já não conseguem proclamar mais nada. Elas estão mudas. Não há uma mensagem dentro do seu coração, não há uma mensagem na sua boca. E a origem desta falta de mensagem é a incredulidade no coração de tudo aquilo que ele diz. Talvez nós não esperemos a vida de Cristo mais como esperávamos no começo da nossa conversão. Talvez nós nos derramamos mais diante da presença do Senhor como nos derramávamos no dia em que Ele nos visitou em nossa vida. Porque talvez nós fizemos do ordinário da vida um ídolo do nosso coração. Nós não conseguimos muitas vezes compreender o que o Senhor está nos comunicando e quebra a lógica da nossa vida ordinária. Este homem, ele foi fiel a Deus naquilo que era ordinário, ou seja, de cumprir as suas prerrogativas sacerdotais. Isso é bom, é ótimo, isso é excelente, com certeza. Mas no momento em que o Senhor falou: Zacarias, eu vou fazer algo que o seu olho não ouviu, vou fazer algo que o seu ouvido não ouviu, vou fazer algo que não desceu ao seu coração, ele falou: não, porque nós somos velhos. Então, quando a incredulidade ela é encontrada em nosso coração, nós perdemos a voz. Ou seja, nós nos tornamos incapazes de proclamar o que Deus está realizando em nossos dias. Olha só o que nos fala Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 17. O anjo falou assim a Zacarias: Zacarias, não tenha medo por causa da visão. Porque sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, vai engravidar e você lhe dará o nome de João. Dentro da cultura dos hebreus, era comum se dar um nome no momento do nascimento. Ou seja, quando a criança nascia, o pai pegava a criança no colo e naquele momento ele dizia qual seria o nome dela. Era o pai que nomeava o seu filho por características que ele observava do seu filho no seu nascimento. Mas nesse momento, o anjo fala para ele: Zacarias, quem está dando o nome não é você. Quem está dando o nome é o Senhor. Esse nome João significa que Deus é gracioso. Bom, seu nome significa Deus é gracioso. E ele disse assim: ele será sua alegria e prazer. E muitas pessoas se alegrarão quando ele nascer, porque será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem bebida embriagante. E ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Guarde isso. Ele será cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Mas o Espírito não havia sido derramado ainda em cumprimento de Joel. Que vai acontecer só em Atos.
Mas este homem, dentro dele, havia uma atuação incessante do Espírito. Tanto é que na narrativa, depois você vai ver na continuidade do capítulo 1, quando Isabel está de 6 meses, e Maria, que também recebe a visitação de Gabriel, está grávida, vai ao encontro de Isabel para proclamar isso. Quando as duas se encontram, o que acontece no ventre de Isabel? A criança fica agitada. E imediatamente Isabel o quê? Cheia do Espírito. E começa o quê? A proclamar que Maria era bem-aventurada. E ele continua dizendo, olha, ele vai ser cheio do Espírito. Ele fará com que muitos do povo de Israel retornem. Ele irá à frente do Senhor, no Espírito e no poder de Elias. Lembra da profecia de Malaquias, capítulo 4? Para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Um homem cheio do Espírito carregava dentro dele uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de retorno, mas ao mesmo tempo a sua atuação visava preparar um povo para se encontrar com o Senhor. Por isso, hoje eu queria trabalhar conosco a perspectiva dessa obra do Espírito relacionada com o preparar o caminho para o Senhor. Nós vamos ver nas Escrituras, desde Gênesis, que sempre há um senso de preparação. O que é um senso de preparação? Deus sempre está preparando cenários para cumprimento de tudo aquilo que Ele disse. E nesse ambiente de preparação, há uma forte atuação do Espírito Santo de Deus. Lembra Gênesis capítulo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. O que fala o versículo 3? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, esse pairar, imagina-se um grande pássaro que está com as asas abertas, ele está agitando levemente essas asas, mantendo um movimento, mas sem sair do lugar. E Provérbios capítulo 8 vai dizer que essa sabedoria estava presente, que era o próprio Espírito, estava presente em todo o desenvolvimento da criação de Deus. Aqui nós vemos novamente o Espírito trabalhando num senso de preparação. Primeiro, preparando aquele que iria preparar o caminho. Por isso, o Espírito de Deus sempre está trabalhando em nosso interior para nos capacitar e nos habilitar a nos tornarmos um povo disposto. Lembra o que Mateus capítulo 24, versículo 12 nos ensina? Que o amor de muitos nos últimos dias iria o quê? Se esfriar. O oposto de ser um povo disposto. E essa característica de João Batista tem a ver com essa perspectiva da atuação do Espírito no seu interior e da correspondência que João dava à voz do Espírito que estava atuando dentro dele. Olha só que interessante. Isaías capítulo 40, versículo 3 ao versículo 5. Diz assim: voz do que clama no deserto. Quem era João Batista nos seus dias? A voz do que clamava no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no erro uma vereda justa a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos,
E o que está torcido irá se endireitar, o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Quando João estava no Rio Jordão, imergindo as pessoas, quem vinham até ele? Pessoas simples, pessoas estudadas, pessoas sem recursos, homens com recursos, pessoas comuns, autoridades como soldados. E todos eles estavam passando pela mesma imersão. Todos, naquele momento, estavam se tornando iguais. No sentido de todos nós precisamos nos arrepender. E todos nós precisamos ser imergidos na realidade do arrependimento para que possamos realizar obras dignas do arrependimento. É mais ou menos isso que o texto está dizendo aqui, ou seja, ele vai pegar aquele que está mais elevado e pegar aquele que está mais baixo e vai colocar todos na mesma condição. Ou seja, todos nós precisamos do arrependimento e todos nós precisamos passar pelo batismo da mensagem de arrependimento. Vamos ver um outro texto também, Isaías capítulo 62. Versículo 10 até o versículo 12. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aplainai a estrada, limpai-a das pedras. Ergam uma bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, dizendo: digam à filha de Sião, eis que a tua salvação vem. Eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dele. E vocês então serão chamados povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamados procurada, a cidade não mais desamparada. Olha que lindo, Isaías anunciando aquilo que seria uma realidade nos dias de João o Batista. Uma voz que estava no deserto, anunciando uma mensagem, para que as pessoas que respondessem a essa mensagem fossem aqueles que estariam preparando o caminho para a vinda do Messias. E onde que o Messias encontrou essas pessoas? No deserto. Aonde elas estavam? No Rio Jordão. Porque dentro de João tinha uma chama acesa, que o fez deixar a Jerusalém agitada, a Jerusalém que era um ponto de convergência de todos os povos, a Jerusalém que tinha muitas possibilidades e muitas oportunidades, e ele foi para o lugar que todos nós desejamos fugir, que é chamado o deserto. Mas nesse lugar onde João Batista não tinha nenhuma distração, ele encontrou a palavra que estava sobre a sua vida. Ele se conectou com todas as profecias que existiam a seu respeito. Ele encontrou o momento oportuno do cumprimento dessas profecias em seus dias. E a pergunta que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão é: o que nós estamos esperando? O que nós estamos ansiando? Com o que, de fato, nós estamos nos ocupando? Nós ainda estamos tentando viver a experiência de ousar, tentar construir algo para Deus? Ou nós estamos nos sujeitando à voz do Espírito em nossos dias, que está atuando para nos preparar para o próprio Deus? Nós estamos procurando construir coisas
para que sejamos vistos nas coisas que nós fazemos, ou nós estamos trabalhando na preparação do caminho para a vinda do Filho no poder do Espírito? Qual é, de fato, a nossa ocupação? O que nós estamos fazendo no ordinário do nosso dia a dia? No nosso ordinário do dia a dia, ou seja, na rotina do dia a dia, nós estamos agindo como sacerdotes ou como gentios pagãos? Tudo o que nós fazemos está, de alguma maneira, conectada com a narrativa ou a intercessão que Apocalipse diz que vai haver no momento em que o Espírito e a noiva vão dizer: ora vem, Senhor Jesus? Ou será que tudo que nós estamos realizando tem a ver com as coisas que nós precisamos, que nós tanto desejamos? Deus não está ausente do ordinário da vida. Deus não está ausente quando você está passando um simples café. Deus não está ausente quando você precisa pagar um boleto e você não tem dinheiro. Deus não está ausente quando você está tomando banho, quando você está assistindo uma TV, quando você está em frente ao computador. Deus não está ausente porque Ele disse que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que estaria conosco todos os dias até o último dia. Agora a questão é se nós temos consciência da presença de Deus no ordinário da nossa vida ou não. A questão é se eu consigo enxergar no ordinário da vida o Deus Emanuel, que deseja se relacionar profundamente comigo e está extremamente comprometido com tudo que Ele disse a meu respeito antes de ter nascido. Porque Ele preparou obras de antemão para que nós andássemos sobre ela. E esse andar sobre ela não significa apenas, Deus falou que eu tenho que fazer, se eu vou lá e faço. Não, o andar sobre ela significa uma jornada que já está estabelecida e já está designada. Mas eu só vou conseguir trilhar essa jornada na medida em que eu estou sujeito a Deus e na medida em que eu estou cultivando uma relação de pessoalidade com o Espírito Santo de Deus. E o que permitia que João Batista, no ordinário da vida, enquanto estava no deserto, sem ter batizado ninguém, mas sendo modelado pela palavra profética que estava sobre a vida dele, tinha a ver com o texto de João capítulo 5. Quando o próprio Cristo traz um testemunho a respeito de João. O versículo 31, ele fala assim, olha, nessa ocasião aqui, Jesus estava na área do templo. E ele estava ensinando na área do templo. E no versículo 31 ele fala assim, se eu testifico a meu favor, meu testemunho não é válido. Mas a outra pessoa que testemunha a meu favor, eu sei que seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram pessoas a João, e ele deu testemunho da verdade. Não que eu busque testemunho humano, eu digo essas coisas para que vocês possam ser salvos. Ele era uma candeia que ardia e iluminava. E por um curto período de tempo, vocês desejaram ser iluminados por essa luz. No ventre, desde o ventre, o anjo Gabriel falou para Zacarias, seu pai, que João Batista seria o quê? Um homem cheio do Espírito. E aqui Cristo fala que esse homem cheio do Espírito era como uma candeia. E é interessante que tem um comentarista chamado James Strong, que ele fala assim que uma candeia, nesse texto, é como algo semelhante a um olho.
que mostra ao corpo qual o caminho que ele deve andar. Por isso é possível fazer uma analogia entre João Batista como uma candeia e as profecias do Antigo Testamento, porque elas proporcionavam, pelo menos, algum conhecimento relativo à volta gloriosa de Cristo. Ou seja, este João Batista, andando sobre a terra, era uma testemunha palpável de todas as profecias relacionadas àquele momento. E esse homem, que era como essa candeia, dentro dele havia o quê? Uma chama. Que ardia no seu interior e que iluminava não apenas o próprio João Batista no caminho que ele tinha que trilhar, como também servia de referência para as pessoas que estavam andando na escuridão. E esse homem, João Batista, então, enquanto ele exercia o seu serviço sacerdotal no deserto, ele estava preparando um caminho. Ou seja, cada pessoa que era emergida no Rio Jordão era uma pedra neste caminho. Cada pessoa que era emergida era uma nova pedra para este caminho. E milhares de pessoas visitaram João no Rio Jordão. Mas mesmo neste momento em que ele estava servindo essas pessoas, o coração de João estava onde? O que ele estava esperando? Aquele que ele estava anunciando. Porque quando perguntaram para ele, ei, você é o Cristo? Qual foi a resposta de João? Não, eu não sou o Cristo. Mas quando o Cristo apareceu, o que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É desse homem que eu estava falando. É por causa dele que eu estou aqui cumprindo aquilo que Deus disse que eu tenho que fazer e aquilo que as profecias falaram a meu respeito. E dentro de João estava borbulhando isso. A pergunta é, em que momento nós vemos o amor de João se esfriar? Em que momento nós percebemos uma dúvida brotando no coração de João, quando ele deixou de olhar para o Cristo e passou a olhar para quem? Para o que Herodes estava apontando no palácio do governo. Nesse momento, João Batista tem uma dúvida. Porque, talvez na cabeça de João Batista, Cristo não estava realizando aquilo que ele imaginou que aconteceria. E aí ele começa a duvidar, e ele manda um mensageiro dizendo assim, ei, você é você mesmo? Você é o Messias mesmo? É interessante que a resposta de Jesus para os discípulos de João é: vai falar para ele que os cegos estão vendo, que os mudos estão ouvindo. Fala para ele que o ano aceitável do Senhor está sendo anunciado. E então ele vai saber se eu sou Messias ou não. Se a incredulidade ela faz com que nós duvidemos e nós nos emudecemos, a falta de perspectiva começa a gerar em nós perguntas. E perguntas relacionadas às certezas que nós tínhamos anteriormente. Não é dúvida do que você não sabia, mas é dúvida do que é uma convicção e ela deixou de ser. E hoje nós temos muitas pessoas que servem a Cristo, que trabalham para Cristo, mas já estão duvidando da sua vinda.
Elas já estão duvidando do derramar do Espírito. Elas já estão duvidando de muitas coisas. Porque o ordinário, somente o ordinário da vida está fazendo sentido. E elas não conseguem perceber que aquilo que Deus disse, Deus está tão comprometido de realizar, ainda que isso possa quebrar a nossa rotina do ordinário. Porque Deus não está preso à rotina do nosso ordinário. A maneira de Deus trabalhar não é uma maneira que o Isaac tem que entender plenamente. Ele fala assim, não, eu só posso fazer se o Isaac entender. Mas pessoas que são cheias do Espírito, elas estão dispostas a viver as quebras de paradigmas do dia a dia. Porque nós, como pessoas normais, como eu, como você, nós gostamos daquilo que é certinho para a gente. Ou seja, cada um tem a sua mania. E nós só nos adaptamos quando essa mania está sendo, como poder dizer assim, não reconhecida, mas está sendo satisfeita. Obrigado, Jordânia. Quando essa mania está sendo satisfeita, nós só encontramos sentido para algumas coisas que têm a ver com as coisas que nós estamos habituados, que fazem parte da nossa vida. Mas pense que isso para Zacarias custou, que ele ficou praticamente mais de 1 ano sem falar nada. Escrevendo numa tábua, aprendendo a fazer sinal. A mensagem de Zacarias ficou confusa, porque ninguém conseguia entender o Skype de vez em quando. Porque se encontrou incredulidade num homem que foi fiel no ordinário. Então nós precisamos entender que precisamos ser fiéis a Deus no ordinário da vida. Precisamos ser fiéis àquilo que Deus deseja que nós desenvolvamos no dia a dia, nas coisas simples da vida. Mas a nossa leitura sobre aquilo que Deus está fazendo nesse tempo não é relacionada e condicionada pelas circunstâncias e pela maneira que as coisas estão acontecendo. A maneira pela qual nós temos que interpretar aquilo que Deus está dizendo é a partir do que Deus disse. E precisamos ser iluminados pelo Espírito em nosso interior para que possamos ver claramente. Quanto menos isso está presente em nossa vida, mais próximo nós estamos do tipo de gente que Mateus 24:12 nos traz. Daqueles que, por causa da maldade e do distanciamento da sociedade, das Escrituras, o amor vai se esfriando. E são pessoas extremamente apáticas, sem vida, sem mensagem, sem nada. Por quê? Porque a chama dentro do Espírito está sendo o quê? Abafada. E a ordem de Paulo é: não apaguem o Espírito. Não suprimam a voz do Espírito dentro de vocês. Pelo contrário, que todo o interior de vocês seja aquecido por essa voz. Seja aquecido por essa chama. Seja aquecido por essa mensagem. Porque a palavra de Deus, ou seja, esse encontro com a palavra, ele vai exigir de nós uma transição sempre. Veja bem, João Batista vinha de uma linhagem sacerdotal, portanto, dentro do ordinário, onde que João Batista tinha que estar servindo? No templo. Que tipo de roupa João Batista tinha que estar usando? De sacerdote. Qual tinha que ser a ocupação de João Batista todos os dias? Ensinar o povo e ministrar diante de Deus. Ensinar o povo e ministrar diante de Deus. Agora ele vai para onde? Para o deserto. Veste que tipo de roupa? Uma roupa moderna, toda estilosa, feita de camelo. Ele não se alimenta das ofertas que eram trazidas para o templo. Ele vai se alimentar de um tipo de planta
ou alguns acreditam que realmente era um gafanhoto, outros defendem que era um tipo de planta que parecia um gafanhoto, e mel silvestre. Ele não está servindo numa estrutura chamada templo, mas agora ele está fazendo isso a céu aberto. Ele não está mais exercendo o seu sacerdócio num lugar agitado, cheio de pessoas, de movimento. Ele está realizando tudo isso no lugar dele. Ou seja, ele teve que transicionar o funcionamento sacerdotal para a realidade da palavra que estava em vigência naquele momento, porque era a profecia que estava sobre aquele tempo. Mas ao mesmo tempo que ele teve que transicionar de uma modalidade de atuação, ele teve que se conectar à essência da profecia. Não era uma desconexão que João Batista estava fazendo, quebrando com tudo o que havia acontecido até então. Não, houve uma mudança da forma de atuação, da sua atuação como sacerdote, mas essa mudança de atuação tinha a ver com a origem da profecia que foi anunciada. E muitas vezes nós queremos trazer inovação. A gente quer fazer as coisas diferentes, porque parece que o diferente atrai mais as pessoas, né? Lança algo novo, mas todo mundo vai. Faz algo diferente, as pessoas aparecem. Mas isso não tem a ver com uma transição de um funcionamento específico por causa de uma palavra que foi anunciada há muito tempo atrás. Tem a ver com a falta da palavra. Porque quando as pessoas não estão vindo por causa da palavra, mas estão vindo por causa de tudo aquilo que nós produzimos como indivíduos, dos ambientes que nós construímos como indivíduos, tem um descompasso aí. Porque não é algo que está sendo produzido, gerado pelo Espírito, por causa do tempo de cumprimento em nossos dias. E nós, nesse dia em que estamos, no tempo em que estamos vivendo, como comunidade de fé, que fomos chamados pelo Senhor para vivermos, estamos debaixo de uma palavra chamada mobilizar. Nós precisamos entender que mobilizador é um pioneiro. Mobilizador é um precursor. Mobilizador é aquele que se movimenta, não a partir das coisas que estão apenas funcionando no presente, mas quando ele entende que aquilo que está funcionando no presente é obsoleto para o amanhã. Então esse mobilizador, ele vai atuando, ele vai, por causa da presença do Espírito nele, ele vai compreendendo, a partir daquilo que Deus está comunicando, como tem que ser construído, ainda que isso não seja percebido pelas pessoas. Veja bem, lembra? 400 anos da voz profética, um silêncio total sobre a terra. Mas não significava que Deus não estava trabalhando. O anjo visitou Zacarias, comunicou para Zacarias o que estava acontecendo. O menino nasceu cheio do Espírito, e por ter o Espírito, ele sabia o que iria acontecer. Por isso ele foi para o deserto. Por isso ele foi uma voz que clamava no deserto, porque ele sabia, pela palavra que havia sido proclamada há muitos anos atrás, o que estava acontecendo e como ele tinha que se mover naquele momento. A questão é, pelo que nós estamos nos movendo? Pela circunstância presente ou por aquilo que o Senhor está comunicando, não a um indivíduo, não a um pequeno grupo de indivíduos, mas a sua igreja sobre a terra. Qual é a mensagem do Senhor para a igreja do Senhor nesse tempo que nós estamos? Quanto mais frio eu estou, menos eu respondo. Quanto menos eu respondo, menos eu ouço. Quanto menos eu ouço, mais incredulidade é em mim. E quanto mais incredulidade é em mim, maior é a minha incapacidade de comunicar o que Deus está fazendo.
E então o máximo que eu consigo falar para a pessoa é: venha para a minha igreja. Porque lá talvez você ouça alguma coisa. Porque eu já não tenho mais a mensagem para proclamar. E aí eu tento proclamar com ações e com obras. Mas as nossas obras não geram fé nas pessoas. Porque Romanos capítulo 10 fala que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E pelo ouvir o quê? A palavra. O que há na sua boca? Talvez na nossa boca só haja as notícias de hoje e de ontem. Talvez não haja a palavra. Talvez ele seja tão frio em meu interior quanto o frio que nós temos na nossa cidade hoje. E aí eu não consigo responder nada do que o Senhor comigo. Eu não consigo me envolver com nada. Eu não consigo perceber nada. Por quê? Porque dentro está faltando a chama. Eu tenho que tatear onde eu estou andando, porque eu não estou enxergando nada. Eu tenho que pensar em opções, em possibilidades, porque eu já não estou enxergando nada. O que falta? Chama em nós. Mas manter a chama do Espírito em nosso interior é o desafio. Por quê? Porque eu vou ter que aprender a me relacionar com o Espírito. Eu vou ter que aprender a me relacionar com Cristo. Eu vou ter que aprender a me relacionar com o Pai. E para que eu possa aprender a me relacionar com uma pessoa, eu preciso estar com ela. Eu preciso investir tempo em estar no ordinário da vida, cultivando essa relação com esse Espírito que está presente. Porque hoje ele é a pessoa que está conosco. Que está conosco porque o Emanuel disse que estaria conosco todos os dias. E quando ele não estivesse, ele ia enviar o Espírito para estar no lugar dele, para estar conosco, nos conduzindo, nos ensinando, nos orientando. João o Batista foi um homem que se conectou com a palavra que está sobre ele. João o Batista foi um homem que ousou dedicar toda a sua vida para ser formado por essa palavra. João o Batista foi um homem que, por causa disso, tinha uma mensagem. Foi um homem que, por causa disso, tinha uma clareza. Foi um homem que, por causa disso, proporcionou que pessoas fossem imergidas na realidade da chegada do reino dos céus. João Batista foi um homem que fez discípulos. João Batista foi um homem que permaneceu num lugar esperando um encontro. Na minha vida e na sua vida, nós encontramos esses elementos? No nosso dia a dia, nós encontramos esses elementos presentes na vida de João o Batista? Que tipo de amor a Deus há de fato em nosso interior? Um amor psíquico ou um amor pactual? Um amor verdadeiro ou um amor simulado? Um amor de compromisso e atitude ou um amor somente de palavras e canções bonitas? Que tipo de relação eu estou tendo com as pessoas num momento de pandemia, onde a maioria das pessoas está enfrentando extremamente dificuldade? Nós ainda continuamos tentando preservar a nossa vida? Ou nós estamos agindo em correspondência à necessidade das pessoas que estão perto de nós?
Talvez nós criticamos tanto aqueles levitas, aqueles sacerdotes, que quando passaram por aquele homem que foi arrebentado no caminho, não quiseram gastar tempo, não quiseram se preocupar com aquele homem. Talvez muitos hoje, no mundo todo, que são cristãos, estão fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o amor está se esfriando. O amor está se esfriando porque não está cultivando uma relação com o Senhor, que é a palavra, com o seu Espírito que foi derramado sobre nós. Estamos buscando as nossas coisas, estamos preocupados com as nossas coisas, menos estarmos ocupados no processo de preparar um caminho para que o Senhor possa vir pela segunda vez. No ordinário da vida, em tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos realizando, no trabalho, no negócio, na escola, na faculdade, no esporte, no lazer, é fruto e resultado de um coração que a todo momento está ligado, cultivando essa esperança. Como diz a canção, esperando o último dia, como se fosse hoje. Esse era o Batista. Todos os dias no deserto, esperando quando seus olhos viriam o Cordeiro de Deus vir ao encontro dele. Só que quando Cristo veio ao encontro dele, ele foi ofendido. Por que ele foi ofendido? Porque ele falou: eu não sou digno de que você seja batizado. Isso não é certo. E Jesus falou: o que importa é que se cumpra as Escrituras. Essa é, de fato, a perspectiva que nós fazemos todas as coisas? Estamos fazendo todas as coisas para que as Escrituras se cumpram? Isso só é possível não de maneira racional, não de maneira emocional, não de maneira física, não com as nossas competências, não com as nossas habilidades, mas mediante a ação do Espírito dentro de nós. Então, a minha oração nessa noite é para que, assim como João Batista era uma candeia que ardia e iluminava, e essa candeia que ardia e iluminava tinha a ver com o testemunho da pessoa de Cristo. Que haja dentro de nós essa mesma chama. Que haja dentro de nós este mesmo esplendor. Que haja esse mesmo brilho. Que sejamos consumidos por esse fogo em nosso interior. Para que possamos ser encontrados entre aqueles que são testemunhas de Cristo. Para que sejamos preparados pelo Espírito para um encontro com o nosso Pai. Para um encontro com o Cristo. E quanto mais preparados estamos para esse encontro, mais preparado está o caminho para que ele venha. Essa é a obra do Espírito, nos preparando para que possamos preparar. Que nós não desprezemos essa ação do Espírito em nós. Que a gente não deixe o trabalho do Espírito em nós ser um trabalho bom. Porque podemos estar fazendo isso de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Se for de maneira inconsciente, Deus é misericordioso e vai te conceder muitas oportunidades ainda para que isso seja realizado. Porém, se isso é de maneira consciente, cuidado que isso pode ser um pecado contra o Espírito. E Cristo deixou bem claro que o pecado contra o Espírito, ele não tem perdão. E não adianta lamentar, chorarmos, porque simplesmente não. Então, nós estamos num tempo muito sério, de muita seriedade. Nós estamos num tempo de muita responsabilidade. E essa responsabilidade não tem a ver com a missão da organização. Essa responsabilidade tem a ver com o Deus que nós dizemos que seremos.
Ou seja, a vinda de Cristo está cada vez mais próxima. Ela está cada vez mais perto, ele está cada vez mais às portas. Que os nossos olhos estejam perseguindo isso todos os dias da nossa vida. Que todas as vezes que nós nos reunimos aqui, possa ser para nós um vislumbre daquilo que será para sempre, quando todos estarão diante dele. Que todas as vezes que nós nos encontrarmos, seja uma oportunidade de vermos Cristo na vida do outro. Que a todo momento que servimos alguém na rua, servimos algum vizinho, servimos algum parente, alguma pessoa próxima de nós ou distante de nós, que haja em nós essa chama do testemunho de Cristo, para que eles possam ver algo a respeito de Cristo. Que haja em nós uma mensagem de arrependimento, para que aqueles que não se arrependeram tenham a oportunidade de se arrepender. Que dentro de você haja um senso de compromisso com o irmão que está do seu lado, para que você também possa contribuir, para que ele esteja preparado para o encontro, e para que juntos nós possamos preparar um caminho para o Senhor. Porque a obra do Espírito, uma das obras do Espírito é preparar para Deus um povo disposto. Quanta disposição há em nós para isso. Vamos colocar de pé?